Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu abro essa edição com o balanço do coronavírus aqui no Brasil, que registrou quase 21 mil novos casos de Covid-19 de um dia para o outro. A média móvel de mortes caiu abaixo de 1.300. O Ministério da Saúde confirmou mais 595 mortes por Covid em 24 horas. O número total passou para 533.488 vítimas. Os casos confirmados de um dia para o outro foram 20.937. Desde o início da pandemia, são mais de 19 milhões e 89 mil diagnósticos da doença no país. A média de mortes por Covid-19 caiu para 1.296 por dia. Esse é o menor patamar desde 2 de março deste ano, com uma queda de 22% na comparação com 14 dias atrás. Já a média diária de novos casos está em 45.733, de acordo com os números oficiais. A curva caiu 35% em relação a 2 semanas antes. O mapa de atualização da Covid no país por regiões mostra que hoje 3 estados apresentaram alta nas mortes: Acre, Paraná e Roraima. Em estabilidade estão somente 4 estados: Bahia, Ceará, Rondônia e Tocantins. Em queda hoje estão 19 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Agora um balanço da vacinação. No Brasil, 44% da população tomou as doses necessárias de vacinas contra a Covid e está imunizada. No total, mais de 114.350.000 doses já foram administradas. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 83.805.000 brasileiros tomaram a primeira dose, enquanto mais de 30.545.000 pessoas já estão totalmente imunizadas. O estado que mais tem a população completamente imunizada é o Mato Grosso do Sul. Já os estados que mais vacinaram a população continuam sendo Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mudando de assunto, em Cuba, milhares de pessoas fizeram uma manifestação ontem em várias regiões por causa da crise econômica no país. Os protestos anti-governo, amplamente divulgados nas redes sociais, começaram de forma espontânea pela manhã. Este é um fato incomum no país governado pelo Partido Comunista e onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser as do próprio Partido Único. Houve confrontos entre manifestantes e policiais e algumas pessoas foram detidas. O presidente Miguel Díaz-Canel convocou seus apoiadores para tomarem as ruas. E por isso também aqui estamos Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a ir às ruas onde essas provocações ocorrem a partir de agora e nos próximos dias, para enfrentá-los de forma decisiva, firme e corajosa. E enfrentá-la com decisão, com firmeza, com valentia. Cuba registrou no domingo mais um recorde de infecções por Covid-19 em 24 horas, com 6.923 casos, e de óbitos com 47, totalizando 1.537. A pandemia de coronavírus mergulhou Cuba em sua pior crise econômica em 3 décadas. Muitos moradores enfrentam escassez de alimentos e medicamentos. As dificuldades econômicas também levaram as autoridades a aplicar cortes de eletricidade de várias horas por dia em grandes áreas do país. Para encerrar essa edição, eu volto a falar de coronavírus. A variante Delta pode mudar a estratégia de vacinação aqui no Brasil. A principal dúvida entre as autoridades é sobre a necessidade em diminuir o intervalo entre a primeira e a segunda dose. E entre os especialistas ainda não há um consenso. Vamos conferir na reportagem. Menos de 1/5 da população brasileira já está completamente imunizada contra a Covid-19. Apenas a vacina norte-americana Janssen, que chegou há pouco tempo no país, garante a proteção em uma única dose. Os outros 3 imunizantes disponíveis necessitam de 2 aplicações.
No Brasil, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac deve ser entre 14 e 28 dias. Para as vacinas da Pfizer e AstraZeneca, o tempo indicado pela Anvisa é de 60 a 90 dias. Mas o surgimento da variante Delta do vírus colocou em xeque essa programação. Isso porque a nova cepa tem uma transmissão mais rápida que as anteriores, que pode fazer com que a proteção da primeira dose diminua. Um estudo feito no Reino Unido com as vacinas AstraZeneca e Pfizer mostrou que após receber a primeira dose, uma pessoa contaminada com a variante Alfa tinha proteção de 50%. Mas no caso da variante Delta, esse índice caía para 33%. E por isso, especialistas passaram a defender a diminuição do intervalo entre a primeira e a segunda dose. O Reino Unido foi o primeiro a mudar a estratégia de vacinação. O intervalo entre as doses, que era de 12 semanas, foi reduzido para 8. Pelo menos 5 estados brasileiros também adotaram a mesma medida. E São Paulo foi um dos últimos a avaliar a possibilidade. Porque a imunidade, embora as vacinas possam não responder bem à variante Delta de uma forma geral, o fato de você ter a imunidade completa ajuda substancialmente. Por isso que muitos estão já considerando a alteração do calendário de imunização, prevendo a antecipação da segunda dose. E, na minha opinião, isso é uma medida que tem que sim ser considerada e é correta. Mas a estratégia divide opiniões. Nossa reportagem conversou com 2 especialistas sobre o assunto. A doutora Viviane de Macedo, que é infectologista, afirmou que a redução do tempo entre uma dose e outra diminui a eficiência da vacina. Existe uma justificativa, porque que a gente faz um intervalo de 3 meses ou 12 semanas, justamente para melhorar a eficácia da vacina. Então, tanto a Oxford quanto a Pfizer, quanto mais você demora para fazer a segunda dose, maior a eficácia com a segunda dose. O infectologista Arthur Brito concorda, mas ressalta que o impacto coletivo da vacinação é mais importante do que o individual. Por isso, acha que a antecipação da segunda dose pode ser uma boa estratégia para combater a variante Delta, mesmo com a perda de eficiência da vacina em alguns casos. Mas a gente tem que lembrar que vacina não é uma estratégia de imunização individual, não é estratégia de combate ao vírus individualmente, é uma estratégia de combate coletiva. Então, assim, é muito mais importante a gente ter mais gente plenamente imunizada mais rápido do que a gente aguardar mais tempo para ter mais gente imunizada e imunizar individualmente melhor. Porque, no final das contas, o que a gente quer é bloquear a circulação do vírus. E isso só acontece quando tem bastante gente imunizada naquela população. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.